Moraes votou para condenar a mulher que pichou estátua a 14 anos de prisão. Matheus Coutinho e a Ana Satier assinam a reportagem. O voto de Moraes, que é o relator do caso, é o primeiro na ação penal que começou a ser julgada hoje, na primeira turma. O voto precisa ser referendado pelos outros ministros da turma, que têm até 11h59 da noite para depositar seus votos no plenário virtual. Moraes votou por condenar Débora por 5 crimes. Débora Santos vandalizou a estátua na Praça dos Três Poderes. Perdeu o mané, ela escreveu. E os crimes são os seguintes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. Dos 14 anos, são 12 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção e mais 100 dias multa. Para o ministro, as investigações provam que Débora se aliou conscientemente ao grupo que planejava um golpe de Estado. Ela também permaneceu na organização em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e escolheu participar dos atos de 8 de janeiro. Débora confirmou as acusações em interrogatório. Já já vamos trazer o professor Gustavo Sampaio. Antes de ouvir aqui o Sakamoto rapidinho, Sakamoto, tem muita gente usando as redes sociais para criticar a condenação, 14 anos de prisão para essa Débora, né? Para essa pessoa que participou do 8 de janeiro. Ô, Diego, acho que é até bom aproveitar isso aqui para a gente colocar uma coisa no devido lugar. Tem muita gente que está falando, olha, ela foi condenada, né? Ela foi, quer dizer, ela está sendo julgada por ter pichado uma estátua. Foi julgada e o Moraes pediu 14 anos porque ela pichou uma estátua. Não, pequenos gafanhotos, não foi porque ela pichou uma estátua. E às vezes até muito título de site jornalístico acaba, na verdade, induzindo ao erro, porque é mais complexo que isso. Se qualquer um dos semoventes, nós, chegarmos com um batom numa estátua, lá no Brasília, e pichar, a gente vai ser acusado de dano contra o patrimônio ou de outros danos semelhantes a esse, que inclusive são crimes da qual ela foi acusada, mas são crimes de potencial menor. Né? O que acontece é que, junto com isso, ela está sendo acusada de outros crimes, de tentativa de golpe de Estado, de dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, de organização criminosa. Aí sim, esses crimes levam aquele montante lá de 14 anos de chilindró. E por que, então? Porque é o seguinte, quando a Procuradoria-Geral da República, denunciou, quando o Supremo foi julgar, né, todas essas pessoas, o que acontece? O Supremo não pode julgar a massa de pessoas indiscriminadamente. Nem todo mundo que foi para o 8 de janeiro foi preso e, menos ainda, um número menor foi denunciado e condenado. Foi apenas um pequeno grupo que pôde ter suas condutas individualizadas, traduzindo do grego. Né? São pessoas que puderam ser identificadas como estando lá no meio, né, de todo aquele ato golpista. Né? Você não pode, olha, cadê a tal pessoa? Qual é a prova de que ela vai estar lá? Esta aqui é uma prova de que ela estava lá no meio de um ato golpista. E aí o importante é lembrar disso. Ela também pichou a estátua. Mas ela não está sendo condenada principalmente, não está sendo julgada principalmente por ter pichado a estátua. Está sendo julgada principalmente, os crimes piores que ela está sendo acusada foi por ter participado dessa micareta golpista do 8 de janeiro. Este é o ponto que o pessoal está esquecendo. Não é a estátua a questão principal. É ela estar lá e ter sido participante de um ato golpista que que se conecta a um plano golpista maior, que tentou transformar a República Brasileira em geleia. Né? Este é o ponto. E aí o bolsonarismo tenta evitar que as pessoas lembrem-se disso. Na verdade, o importante é não a pichação. A pichação teve a questão do dano patrimonial. É o resto. É o resto. Né? Ah, mas por quê? E ela, pelo fato dela ter feito essa bobagem na estátua, né, ela consegue ser identificada e ser punida como tendo participado desses processos golpistas. Ela está levando 14 anos, né, segundo a defesa do Moraes, pela tentativa de golpe, por participar do processo golpista, e não por causa da pichação. Ela, além disso, pichou. Vocês estão entendendo? Não é por causa da pichação. Além disso, ela pichou e a pichação está lá no rol de crimes da qual ela está sendo denunciada. Mas não é a que tem maior potencial ofensivo.
Né? Isso vale para uma série de outras pessoas que estão sendo condenadas também no 8 de janeiro. Aí tem muita gente que. Aí você vai pegar as 90 e poucas páginas do relatório lá do voto do Moraes, tem estratificando, mostrando quem ela era, o que ela fazia, as relações dela com o bolsonarismo, tudo isso mais. Então vale a pena dar uma olhada. Que a gente não tem tempo para ficar lendo o relatório aqui. Mas vale a pena quem tiver curiosidade dar uma olhada. E uma outra coisa, só para lembrar, uma última coisinha, né? Tá todo mundo falando, ai não, tá sendo condenado os velhinhos e velhinhas por conta do que aconteceu, pessoas senhorinhas com Bíblia na mão. Eu queria só lembrar a história de uma das senhorinhas, que era a senhora Fátima Mendonça Jacinto Souza, também conhecida como Dona Fátima de Tubarão, que tava lá, foi gravada, moça, vou quebrar tudo, sabe? Mostrando lá no meio do furdunço do quebra-quebra, né? E a dona Fátima já tinha sido condenada em 2014 por tráfico de drogas, de crack especialmente, utilizando menores de idade para o tráfico. E também tentou fraudar INSS usando documentos falsos num esquema. Essas são as senhorinhas. Essa é a chamada mulher de bem que estava participando do protesto. Acho justo, e a gente pode até discutir para terminar, que se discuta a questão da pena, dosimetria, é muito grande, é muito pequeno, dá para discutir. Mas, se a gente começar a discutir pena, se a gente começar a discutir se a primeira turma deve ou não deve condenar algumas pessoas, eu também sou a favor de discutir pena que é dado para quem rouba shampoo e pega gancho. A mesma primeira turma do Supremo Tribunal Federal que está condenando, que vai julgar as denúncias da cúpula da tentativa de golpe, confirmou, né, a condenação de dois homens que furtaram um macaco velho, não macaco animal, macaco, né, de carro velho, 2 galões plásticos e meio litro de óleo diesel, que não dava nem 100 mangos. E confirmou a condenação. Então, a prisão, inclusive. Então é o seguinte: se for para ter dó do pessoal que tentou um golpe de Estado, eu prefiro ter dó antes do pessoal que ou fez um furto famélico ou teve um furto de insignificância que não foi visto pela justiça. A lei, teoricamente, vale para todos. Depois do intervalo, a gente volta a falar, e aí já com o professor Gustavo Sampaio, sobre o 8 de janeiro, julgamentos, condenações, penas, analisar esses casos que estão repercutindo nas redes e na sociedade. Fica aí que a gente volta já. No YouTube a gente segue um pouco mais ao vivo, Carla. E aí, essas condenações e essa repercussão também, até o Tarcísio citou, né? Ele falou a mulher que usou o batom, a arma dela era um batom, e muita gente tem utilizado isso, né? Como para tentar criticar, né, o ministro Moraes nas redes. E aí, de novo, a gente entra na questão da narrativa política. Eu acho que o Saka colocou muito bem essa questão de que o crime não é o uso do batom e a pichação, né? É um combo de crimes e o principal deles é essa tentativa de golpe de Estado, né? Que é um crime extremamente grave. Fora a depredação do patrimônio público, porque quando a gente olha as imagens, a gente não pode esquecer, sabe, Diego? O problema é também o distanciamento do tempo. Aí, o que acontece? O que é uma discussão? A gente tem 2 discussões em andamento aí para esses casos dos julgamentos, né? Tem gente que já condenado, e aí entra essa questão da anistia. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tem encampado e feito pressão no PL e em outros partidos para que se vote a anistia no Congresso a alguns desses condenados. E aí, a gente tem também ali, enfim, essa anistia, e tem também essa questão do como vai vir a cúpula, né? Porque a gente tem agora, muito se fala, mas não conseguiram dar o golpe de Estado. Bom, mas a tentativa de golpe já é por si só um golpe, né? Já é por si só um crime, quer dizer, obviamente que se eles tivessem conseguido, né, se de repente um grupo tomasse o poder ou fosse decretado, enfim, a GLO e alguns a gente sabe, a gente viu todas essas trocas de mensagens da investigação mostraram que a cúpula do Exército não embarcou, mas existia ali na Marinha o apoio do então comandante e tinham muitos militares envolvidos nessa tentativa de golpe. Então a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então, às vezes, também um outro argumento que se usa, né, para dizer, não, mas não conseguiram dar o golpe, é um absurdo julgarem essas pessoas assim. Bom, mas se o golpe tivesse acontecido, talvez não estivéssemos aqui falando sobre isso, né? Então, é claro que precisa de punição. E aí, lembrei uma outra coisa que eu ia falar.
Uma outra questão que se diz é que precisa, quem critica, né, essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, é a questão da dosimetria da pena, porque falam que às vezes são penas muito grandes e que precisava olhar caso a caso e precisava ver se não tem algum tipo de exagero, porque é muita gente, né? E é uma questão de matéria penal. Então, até o próprio ministro da Defesa deu uma declaração no Roda Viva que causou uma certa repercussão negativa no governo, vamos voltar, né? Isso. De que podia, eventualmente, mensurar um pouco melhor essas penas caso a caso, mas enfim, complicado.